Cotidiano. Oferecimento. Casa Sol. A Mega Loja. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2015, é o dia da bandeira nacional. O tempo segue instável, com previsão de pancadas de chuva ao anoitecer. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Entre os destaques de hoje, você vai ver: ônibus do transporte coletivo marilhense terão câmeras de monitoramento. Vigilante cuida de uma praça há 6 anos em seu horário de folga. E ainda, o Dr. Carlos Sanches, Dr. João Augusto Santana falam sobre carga imediata. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso cotidiano que está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Cotidiano. Como sempre, nós temos aqui o privilégio de contar com os nossos consultores oficiais para falar sobre saúde bucal. E vamos falar sobre carga imediata, um tema eu acho que não destacamos num único programa esse tema aqui, então vamos aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, sempre temos aqui um primeiro bloco para falar sobre assuntos relacionados à nossa cidade, principalmente, E também hoje aproveitar a oportunidade para falar sobre o dia da nossa bandeira, falar um pouquinho sobre patriotismo, a gente já vai misturar um assunto no outro. Vamos ver então essa novidade do momento, que são as câmeras de monitoramento no transporte coletivo da cidade. Vamos ver. O transporte coletivo de Marília passará a ter, a partir do dia 1º de dezembro, monitoramento através de câmeras instaladas nos ônibus. Uma solenidade na prefeitura informou à imprensa como o sistema vai funcionar. O diretor da AMTU, Associação Marilense de Transporte Urbano, falou sobre as câmeras que já estão sendo instaladas nos 126 coletivos. Isso é uma medida para aproximar a empresa da operação em campo. A nossa atividade, diferente de outras, tem uma operação fora do espaço físico da garagem. E, consequentemente, as informações, através das imagens, será possível apurar, de fato, o que está ocorrendo em campo. E evidente que trará grandes informações, dando apoio aos motoristas, aos clientes que supostamente tenham algo para relatar. O diretor falou ainda sobre os benefícios que o sistema vai trazer, tanto para a população como também para os funcionários das empresas Grande Marília e Sorriso de Marília. Ambos terão ferramentas de última geração para auxiliar na resolução de qualquer tipo de problema. Evidente que isso cria uma condição, um ambiente monitorado acaba inibindo a ação de pessoas que desejam lá promover algum tipo de assalto, alguma coisa do gênero, vandalismo, Isso realmente deve inibir. Mas o principal objetivo é dar uma proteção para o próprio motorista com relação à própria condução e também dar uma resposta à população diante das ocorrências que normalmente são relatadas e por uma questão evidente, por falta e ausência de evidências, fica difícil a apuração. Agora vai ser possível, através das imagens, a conclusão desta ocorrência. Ao todo, serão instalados nos ônibus que circulam em Marília 4 câmeras. Serão 4 câmeras embarcadas, sendo 3 câmeras no salão interno e uma câmera filmando a visão do motorista. O processo já iniciou e a data de início oficial seria 1º de dezembro. Então, até o dia 30 de novembro, nós teremos todos os veículos devidamente monitorados. O melhor fiscal que nós temos são os nossos usuários. Ninguém melhor para apontar para a gente as melhorias que precisam ser realizadas do que os usuários do nosso transporte público urbano. O jornalismo da TV Sol ouviu alguns usuários do transporte público. Muitos são a favor da instalação de câmeras, como o autônomo Roberto Carlos e a aposentada Lourdes Cardoso. Não, isso aí é muito importante, muito interessante, Tanto para os funcionários, para os funcionários como para os usuários,
É para segurança, né? Eu fiquei sabendo que eu trabalho aqui na cabine de som, no camelô, no terminal, que tentaram assaltar os ônibus, né? É muito bom, né? Porque tudo que acontece dentro do ônibus está filmando ali, né? E segurança, pela segurança também da população, né? Dos cobradores, motoristas, né? Já a feirante Josefa, o construtor Hélio e o funcionário público aposentado Everaldo falam que outras prioridades devem ser colocadas na frente. Podia ter outros, né? Vem muita gente em pé, superlotado os ônibus anda. Mais linhas, né? A gente fica meia hora no ponto esperando. Quando tava uma amarelinha aqui, a outra empresa, era mais rápido. Agora põe esse sorriso aí, a Grande Marília, acabou. Demora muito. Não é prioridade, porque tem mais outros benefícios a favor do usuário, né? Que possa melhorar. A passagem eu não digo, mas que os veículos, né? Que estão assim, tanto defasado, novas linhas, para chegar, se aproximar mais nos bairros, né? Para dar um atendimento melhor, né? E, inclusive até a gente, isso é muitos anos que a gente acompanha, que eu andei muito, os motoristas também têm uma atenção melhor, porque são muito assim, sabe, entende? Tem uns que tudo bem, mas tem outros que parece que está transportando animais, essas coisas, entendeu? Não tem aquela coisa melhor que a gente espera, né? O cuidado. Então eu acho que tem muita coisa para eles investir no veículo do que a Câmara. Hoje, 2 concessionárias operam o transporte público na cidade. Ao todo, são 63 coletivos para cada uma. No total, elas percorrem por dia mais de 20 mil quilômetros em 35 linhas. Já a movimentação de usuários passa uns 50 mil diários. Muito bem, tá aí. Olha, a oportunidade para a comunidade toda, a sociedade marilhense, refletir sobre um dos temas, né, de maior embate hoje, né? Nós temos muitos, claro, mas não podemos nos esquecer, mesmo que não usemos diariamente ou nunca usemos o transporte coletivo, mas sempre tem alguém à nossa volta usando e se sacrificando muitas vezes, né, não tendo atendimento condizente com a necessidade. Doutor João, doutor Carlos, sejam muito bem-vindos. Está aí um tema... Boa tarde. Mais um tema que chama atenção e que merece uma reflexão. Olha, eu vejo com bons olhos, assim, né? Aliás, com boas câmeras, né? Com boas câmeras. Mas o principal da gente entender é o seguinte, aquela câmera que está sobre o motorista vai dar a visão do motorista. Então, quando a gente diz que o motorista não parou no ponto, aquilo vai ficar gravado. Então, primeira coisa que eu entendo como usuário, e eu ando de ônibus algumas vezes, lá do aeroporto para o centro, é que essa imagem deve estar disponível tanto para o usuário quanto para o poder constituído. Isso aí é fundamental quando se fala em imagem. Né? Aí vai valer a pena. Quando eu precisar... Marca o horário, marca tudo. Eu acho que isso aí por 30 dias tem que estar disponível mesmo. Mas isso é questão jurídica. Eu sou cirurgião dentista e usuário só. O que eu vejo é que nós vamos poder eventualmente corrigir o deslize de um motorista, não punir. Eu acho que a palavra punição a gente tem que tirar um pouco do nosso vocabulário e ver a forma como ele conduz o ônibus. O nosso trânsito é muito cheio de minúcias, tem muita conversão à esquerda em Marília. Agora, espero que as câmeras não queiram ser usadas para multar os outros automóveis, ou seja, o outro poder vai usar as imagens para multar, porque aí é uma invasão. Porque aí, então, o cidadão também vai ter o direito de multar muita coisa errada que acontece. Então, eu gostaria que isso fosse bem utilizado. E transparente, né? Com uma coisa maravilhosa, porque você viu aquela senhora, ela não falou e eu falo por ela. A câmera inibe o assédio. Então, o ônibus cheio, as mulheres ficam acuadas, então a câmera vai inibir isso. Tá? O assédio, porque o rosto do marginal, a gente pode dizer assim, vai estar ali. Então, eu acho isso muito interessante. Mas eu volto a frisar, as imagens são restritas, elas são... Mas quem solicitar tem que ter a hora, o ônibus, o trajeto, vai poder, porque como é que você vai poder se defender se você não tiver acesso? Exato. Então, a Câmara tem que legislar sobre isso. Quem é o detentor da imagem
e quem pode solicitar a imagem. Porque se a imagem é feita num transporte dito público, né, uma concessão, isso aí é a parte jurídica, eu não entendo, mas isso é muito sério, porque eu ouço muito no telefone, essa ligação está sendo gravada. E eu falo, então, repete comigo, está sendo gravada e é de uso tanto para a sua empresa quanto para mim. Aí a moça fala, muito obrigado, até logo. Certo? Então, é isso que é importante. Uma vez que a câmera está no serviço público, quem que é o detentor da imagem e quem e como se pode proceder, solicitar aquele tempo que você passou ali por uma eventual... Porque se tiver um furto, alguma coisa, você tem que ter o direito sobre isso. Né? Então, muito bem, mas precisa legislar sobre isso. Agora vamos ver se a Câmara faz o que tem que fazer. E se a gente não acompanhar, pode ser que não aconteça dessa maneira. E é importantíssimo. Eu acho que os motoristas vão se beneficiar, os bons motoristas vão se beneficiar, porque muitas vezes eles são culpados de fatos outros que estão no entorno do circular ali do ônibus, e que ele é culpado porque o dele é maior, mas ali vai poder mostrar a visão que ele tem, né? Que muitas coisas não dá para fazer. As ruas de Marília não são benéficas para os ônibus da forma como está. Então, eu acho que se bem utilizado vai dar para corrigir corredores, lugares de tráfego, buracos. Quer dizer, você tem a imagem ali, tal lugar, vê lá, olha. É uma prova incontestável, né? E a facilidade, eu acho que se a gente atrelar uma coisa a outra e o bom uso, é maravilhoso. E é o início também de atender as reivindicações, que são muitas. Tem que começar por algum lugar, não esquecer os outros problemas. Eu acho que o usuário tem que ser sempre ouvido, né? Isso aí, a ouvidoria da prefeitura devia ter um posto lá no terminal, né? Independente das empresas, mas tudo que acontece tem que ser relatado. É um serviço público, é uma concessão. O João está lembrando aqui que as imagens ficarão guardadas só por 7 dias, né? 7 dias. Então, é pouco, né? Porque é muita imagem, né? O número de ônibus, vezes, mas eu acredito assim, tem que legislar sobre isso, né? As imagens por 7 dias, tudo bem, mas se o fato... Após 7 dias, ninguém pode reclamar de mais nada. Esse é o problema. Você comentou de estar atendendo a reivindicação da população. Acho que o ideal seria se tivesse feito uma prévia, antes uma consulta aos usuários para saber, olha, o que é mais importante nesse momento? Porque você viu que alguns relatos ali falou de ônibus superlotados, de pessoas que estão em pé, de uma quantidade menor do que eu deveria, que as pessoas estão esperando muito nos pontos de ônibus. Mas eu acho que a iniciativa é válida, eu acho que é o começo. Agora começou a fazer algumas mudanças, é interessante. Quais vão ser as próximas? E não pode demorar, né? Um ponto de ônibus adequado para a pessoa poder esperar sem tomar chuva. Que isso não deve ser tão difícil de fazer, né? Agora, do ponto de vista de segurança, achei excelente, porque inibe o marginal ali dentro do ônibus e caso aconteça, você vai ter como provar, vai mostrar o que está acontecendo. Se houver uma infração ou o motorista não parar num ponto, por que ele não parou? Você vai poder colocar a imagem da quantidade de pessoas que tinha no ônibus com as quantidades de pessoas que estavam esperando o ônibus. Então não parou por quê? Porque estava atrasado? Ou é porque realmente estava lotado e não tinha condições de parar? Então, assim, eu acho que vai abrir um leque de informações que tem que ser colhidas e colocar isso daí à disposição da população. Olha, vamos melhorar isso. Com as imagens nós vamos ter condições de melhorar. E a gente ter acesso a tudo isso, né? Claro. Porque, afinal de contas, só faz sentido se for assim. E aí, como na abertura que eu falei, né, que é o dia hoje da nossa bandeira, e aí a gente já amarra também na questão de patriotismo, isso é patriotismo, é cidadania. Lutar pelos nossos direitos, né? Que é o que a gente tem visto pouco às vezes, porque a gente reclama, pede melhorias, mas também não acompanha muito, né? E às vezes a gente é surpreendido por algumas melhorias que vêm chegando assim de surpresa, né? Ninguém nem pergunta se a gente quer ou não, ou o que você queria. Então, mas isso também é falta de pressionar um pouco mais, não é, doutor João? Assim, essa é uma iniciativa que eu vejo como positiva. Eu não vejo, em hipótese nenhuma, como negativa. No processo, isso aí tem promotores que veem, não é função nossa. Mas eu acho um passo interessantíssimo. E gostaria que essas imagens tivessem
então uma destinação, um uso correto, um aproveitamento, que senão é que nem cópia, né? A fotocópia, né? Eu acho que quase todas as fotocópias que você faz não usa, né? Todo mundo põe num envelope e guarda. Então, é isso, né, que eu falo. Então, se as imagens não forem usadas para ver as condições das vias, dos pontos, a identificação das linhas, onde nós temos maior fluxo, os horários, a realocação dos ônibus, a verdadeira concorrência, que eu espero que isso um dia aconteça, ou seja, as empresas compartilhem a mesma linha, aí eu vou ver um resultado bom, um transporte público mais adequado. E trocar os ônibus um pouco de via, às vezes, porque nem sempre a via movimentada é a mais indicada para o ônibus, né? Muita valeta, Marília ainda tem muita coisa para ser corrigida, as vias rápidas precisariam ter aqui, que os nossos pedestres precisam ser orientados. Então a câmera vai começar a mostrar que nós temos que fazer uma grande educação de pedestre. Porque as pessoas precisam aprender a atravessar na faixa, a esperar o semáforo funcionar para o pedestre. Então, já está tendo alguns semáforos com mudanças e é positivo isso aí. Eu vejo que a gente precisa ter mais campanha nesse sentido. Exatamente. Né? Precisamos ensinar as pessoas a atravessarem a rua, os idosos, os mais jovens têm que auxiliar. Olha, atravessa por aqui, vamos, não é chamar de vovô, não. Meu senhor, por favor, vamos atravessar pela faixa, que é mais seguro para nós. E é o trânsito acolhedor. Uma campanha de consciência do trânsito. Exatamente. Conscientização e consciência. A pessoa saber dirigir, ela saber mostrar. Hoje você está numa rua, você não sabe se o cara vai virar para a direita, gente, para a esquerda, demais, se ele vai né? reto. De repente corta na sua frente e ninguém utiliza a Os seta. motociclistas então, também. falta um pouquinho mais de conscientização de que você tem que usar. É praticamente uma guerra, né, o trânsito. É uma guerra. Mas põe placas, né? Eu acho que as placas indicativas aqui em Marília, elas poluem o visual, mas bem colocadas, elas podem auxiliar. Quer dizer, use seta, vai virar, use a seta. Você vai se habituando. O pedestre também vai se habituando a atravessar na faixa. Ali na Sampaio Vidal, a gente poderia ter inúmeras pessoas trabalhando. Quando pega as pessoas atravessando, deixa terminar de atravessar e vai do lado dela. Olha, sou agente comunitário de trânsito e queria orientar a senhora a não mais atravessar no meio. Ah, mas eu estou com pressa, filho, não sei o que. Eles falam assim, mas olha, para a segurança da senhora e também do motorista. Porque se ele machucar a senhora, ele também vai se machucar. Tá? Então, aos poucos, demora muito conscientizar. Isso é da educação, vem da escola. Não adianta parar na faixa do idoso ou do deficiente e falar, mas é só um minutinho. E sai legal, cara. Nós precisamos fazer uma grande campanha e tornar Marília um exemplo para o estado todo. A cidade é linda, pode ficar melhor ainda, mas é necessário ter mais educação. Em todos os sentidos. 27 mortes. 27 mortes, né? Já no trânsito de janeiro para cá, contando com o motoqueiro, né? O motociclista, nessa semana, que foi um acidente terrível na São Luís, lá em cima, né? 27, do início do ano. É um morto a cada 2 semanas para a gente fazer as contas, né? São 56 semanas no ano. Infelizmente, é uma família triste a cada 2 semanas por uma coisa que pode ser evitada. É pior que uma guerra. Então, é necessário agir, é necessário ir para as escolas particulares, abordar os motoristas e realmente pontuar os motoristas que são bons motoristas e aquilo de chegar um tempo que nós vamos ter que autuar o pedestre. Como são nas grandes cidades. Exatamente. São do mundo, o pedestre que atravessa fora da faixa, ele é abordado e ele é autuado, é multado mesmo. Só que não é para ganhar dinheiro, é uma multa para educar. Então, a pessoa vai ter que ir lá prestar um serviço comunitário, gente. Você vai ter que vir aqui no domingo, das 10 ao meio-dia. Falando em domingo, uma coisa que já aproveitar aqui. Aquela quantidade de pessoas em volta da feira de domingo, guardando o carro, aquilo lá está envergonhando a cidade. As pessoas que vêm das cidades vizinhas estão se incomodando. É muito feio aquilo lá. Está na hora de alguém agir. Tá aí uma boa pauta para a gente lá mostrar. Como é que tá? Está muito difícil, as pessoas têm reclamado na feira. Eu gosto de ir à feira de domingo, já não estou indo mais. Porque a última vez eu parei o carro praticamente umas 5 quadras da feira, né? Porque é tanta gente te abordando, gente desocupada.
Então, não só a polícia está presente, mas ela não consegue cuidar de tudo. Tem que ter um trabalho bem forte ali, acabar com essa história de vigiar carro. Marília não tem tanto furto assim. É uma situação difícil, né? Porque é uma abordagem meio que já impositiva e assim, ameaçadora. Quer que guarda ou quer que risca? E a feira de domingo é um ponto turístico de Marília. Exatamente. Vocês podem achar que não, mas as cidades do entorno, Veracruz, Oriente, Pompeia, eu nunca vi, mas o pessoal acorre a Marília, vem gastar no nosso comércio, nós precisamos receber bem. As pessoas precisam ser bem recebidas, então é uma obrigação nossa de melhorar essa educação. É isso que eu falo, não pode descuidar, né? Não. Pode descuidar. Muito bem, vamos fazer um intervalo muito rápido e a gente já volta para falar sobre carga imediata. Sabe o que é isso? Não sabe? Você vai entender já já. Já começou! Quinzena Black Friday Casa Sol. Mega estoque de móveis, decoração e materiais para construção com descontos de 70%. 70%! Casa Sol, eleito uma das melhores do Brasil. Sua única certeza nos próximos 12 meses. As parcelas fixas do Verana Parque Alvorada. Terrenos residenciais a partir de 250 metros. Infraestrutura completa. Clube exclusivo. Lazer para toda a família. E o melhor, tudo isso com a primeira parcela somente para 2016. Compare antes de comprar. Dias 20, 21 e 22 de novembro, a partir das 9 horas, visite nosso estande. Verana Parque Alvorada. Um empreendimento Cipasa. Tempestade de ofertas com prêmios de montão é só aqui no Comércio de Marília. Compre em Marília e concorra a prêmios. E aproveite sábados dia 7, 14 e 28, Comércio de Marília aberto até às 17 horas. Exija seu cupom. Compre em Marília. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Em Marília, Cemitério Parque das Orquídeas. Conforto e serenidade para sempre. Casa Sol é uma das melhores empresas para se trabalhar, por quê? Tem a liberdade dos gestores, né? Tanto do Daniel como da Daniele, né? Que ficam aqui com a gente o tempo todo na Casa Sol e eles nos dão livre-arbítrio, né? Pra gente ir e vir. E qualquer problema que aconteça, eles estão aqui com a gente. Eu trabalho aqui faz 2 anos já. E a gente vê esse clima agradável que tem na Casa Sol. Também não tem pressão, igual nos outros lugares a gente sofria pressão de vendas, tudo. E aqui a gente não sente. Nós temos também os treinamentos, né? Que nos capacita cada vez mais para poder estar trabalhando. Tanto de motivação como de capacitação também. A empresa oferece para nós. É uma família mesmo, né? A Casa Sol, nós aqui somos uma família. A gente procura sempre conviver o melhor possível. Tem essa vantagem da gente crescer dentro da própria empresa, né? De volta aqui com o nosso programa cotidiano, vamos então falar de saúde bucal e sempre com soluções, né? Eu acho que isso que é o mais importante para que todo mundo possa ter aquele sorriso bonito, com qualidade, né? E prevenção, que vocês sempre falam aqui. Então vamos falar de carga imediata, o que significa isso? Bom, eu vou só dar uma introdução aqui. Quem começa a carga imediata no nosso trabalho é o Dr. Carlos, que é a identificação da necessidade. Então, começa com planejamento. Então, a pessoa precisa usar uma prótese fixa e ela usa uma dentadura. Então, mas ela não quer
pôr os implantes e ficar um tempo, esperar. Então dá para fazer em 2 dias ou no máximo 3? É possível, mas precisa identificar e planejar. Então o Dr. Carlos vai explicar mais ou menos o que é um planejamento, ou seja, foto, modelo, essa parte. Aí já faz rapidinho. É assim, que a carga imediata, você perguntou o que é a carga imediata. A carga imediata é a colocação de um implante, você já colocar um dente imediato em cima dele, você colocar esse implante em função. Então, ou seja, a pessoa pode ser uma carga imediata unitária de um dente. Pode até ser coloquei para o pessoal ver. Pode ser um protocolo de carga imediata, que são vários implantes, a colocação de uma prótese imediata. E dependendo do tipo de carga imediata, um dente, 2 dentes, vários dentes, pode ser feito imediatamente após o implante ou até em 48 horas, 72 horas. E aí é o que o Dr. João falou, olha, nós temos que fazer um planejamento. O que é esse planejamento? Nós temos que saber se o paciente tem osso suficiente para ser fixado esse implante, a função mastigatória, a função estética tem que ser levada em consideração. Então a gente vai fazer, em alguns casos, um planejamento um pouquinho mais extenso, com tomografia computadorizada, você faz uma cirurgia virtual antes no computador, e em alguns casos a carga imediata, ela realmente é imediata. O paciente chega acidentado, ou porque ele quebrou um dente, ou porque sofreu uma fratura, e aí você tem que agir de uma maneira imediata. Fazer a remoção daquele fragmento, ou aquele dente que avulsionou, que perdeu, colocar esse implante, já colocar um provisório e colocar o dente ali no lugar. Então depende de vários fatores para você fazer o planejamento. Pode ser um planejamento muito rápido, pode ser um planejamento que demore mais um pouquinho. Mas existe o protocolo de carga imediata. O protocolo seria quando a pessoa não tem dente algum, ela usa uma dentadura, como o Dr. João falou, e aí é colocada uma quantidade de implantes, que pode ser entre 4, 6, 8 implantes, e já é colocada uma prótese, que pode ser colocada de 24 e até 48 ou 72 horas. Então, só vou interromper um pouquinho para a gente entender assim. Quando se fala em implante, eu imagino que a maioria dos leigos devem pensar a mesma coisa. Implante, a pessoa já pensa no dente, né? Então, coisas diferentes. Quando vocês falam assim, faz o implante e depois coloca a carga, a pessoa fica pensando, mas como assim? Né? Eu vou trazer na próxima vez, a gente vai completar isso aqui, porque eu vou ter que trazer e mostrar algumas coisas. Nós vamos fazer uma introdução hoje, depois nós vamos trazer vídeo, vamos trazer modelos para você entender. Porque não geralmente a gente confunde mesmo, né? Você fala implante imediato. E aí, então, implante é uma coisa, não é? E aí o implante, na realidade, ele é um pino de titânio, que ele vai ser fixado, rosqueado dentro do osso. E depois o que vai em cima dele é uma prótese, que é um dente que vai ser colocado ali. Então pode ser um implante imediato, você extrair um dente, faz a colocação do implante imediato e coloca um dente imediato também. Você coloca ele em função. Então seria um implante com carga imediata. Carga é sempre a colocação do dente. Isso. Tá? Então assim, eu coloquei o implante e vou colocar uma carga imediata nele, eu vou colocar uma função nele. Então seria o dente. Esse dente é a prótese. Então, pode ser um provisório, pode ser um dente de porcelana. Então, isso daí é o que vai dar algumas características de estética, de função. Porque tem um tempo, né, também, para vocês escolherem a cor, né? A gente já falou sobre isso também. Tá dentro desse planejamento. Variáveis que é um tema bastante rico, gostoso, então, né, mas é bastante rico. Mas para você entender, vamos partir de um princípio assim. Um jovem, 19 anos, sofreu um acidente de skate, quebrou um incisivo central. Quebrou, não dá para recuperar, não dá para tratar o canal, pôr um pino, pôr uma coroa. Nós temos que remover. O que nós precisamos manter? Nós precisamos manter osso e gengiva. Não existe gengiva sem osso. E o que dá estética no dente? Além da parte branca, o contorno gengival. Então, eu vou ter que remover, eu removo. O que vai sobrar? Vai sobrar um alvéolo. O implante faz o mesmo trabalho da raiz do dente? Quase. Porque a raiz do dente dá um volume na parte cor-de-rosa da nossa gengiva. Só que o implante não pode fazer isso. O implante tem que ficar para trás. Porque se ele ficar na frente, o osso que está na frente vai desaparecer e vai ficar cinza. Você vai sorrir, vai aparecer uma mancha cinza.
Então esse implante tem que ficar para trás. Muitas vezes a gente tem que pôr um material de preenchimento ou fazer algum enxerto. Então são N variáveis para cada caso, mas o jovem está ali sem dente, eu preciso resolver. Então ele quebrou, mas sobrou a coroa do dente dele, tá lá, ele quebrou, a pancada foi forte, mas o dente está inteiro, tá? E o que eu faço? Eu corto a coroa do dente e uso a própria coroa como provisório, como fixado sobre o implante. Eu ponho o implante, ele tem que ficar estável, firme, dentro de uma técnica apropriada. E aí eu coloco um componente provisório sobre o implante e fixo o dente nesse componente. E aí eu solto o parafuso, faço os acabamentos, porque é importante a lisura para ser higienizável e manter a integridade dos tecidos. Então, toda vez que a gente fala em prótese aqui, se você rever os filmes, né, e os nossos ficam bem mais de 7 dias no Facebook, você pode rever os filmes. Toda vez que eu falo em prótese, o primeiro requisito de uma prótese é ser higienizável. Sim. Se você não conseguir higienizar, essa prótese está fadada ao insucesso. Então, num único dente, a gente faz e a gente busca e corre, porque é uma corrida contra o tempo. Se eu começo a perder tecido, em 4 horas após a remoção do dente, eu já estou perdendo muito tecido. Então, é fundamental eu ter aquele arcabouço gengival para manter a posição dos arcos gengivais. Então, às vezes você nota um sorriso e você vê uma gengiva mais alta que a outra. E é o que é aquilo? Aquilo é uma agressão que está acontecendo ali, ou por uma restauração, uma prótese e tal. Então, é a tentativa de manter a maior naturalidade possível, porque o indivíduo é jovem, ele tem que viver mais 70, 80 anos. Tá? Uma pergunta que nos faz, o implante dura para sempre? Não, se o dente não é eterno, imagina o implante, não envelhece, né? Tá? Então vamos sempre deixar isso claro. Aí temos o segundo aspecto quando se fala de carga imediata, é quando a pessoa está com um monte de dente estragado no arco inferior ou no arco superior, e a gente remove todos numa única sessão, reimplanta esse paciente com vários implantes, 5, 6, 7, 8, 9, não passa disso hoje em dia, mas no passado já chegaram a se fazer 12 implantes, é muito implante para poder limpar depois. E você sutura, coloca os componentes, transfere, manda fazer a prótese, prova, tem 2, às vezes 3 provas para ficar perfeito. Uma pergunta que faz, não dói? Dói muito menos do que se fala. O importante é ser bem planejado, bem conduzido. Se você não faz assim, chegou, quero fazer agora. Aí que falei que o Dr. Carlos tem que fazer um planejamento. Porque eu tenho que ver o que foi perdido. Uma foto nos ajuda. Uma foto boa nos ajuda, porque como era o seu dente, porque o que se perde muito é osso, e osso é volume, e eu não posso trocar o osso por dente, senão o dente fica comprido, então eu preciso pôr aquela parte cor-de-rosa, que substitui o osso que estava coberto pela gengiva. E esse é um problema sério, porque às vezes o paciente sofre um trauma, e ele espera, às vezes ele acontece na quinta, ele vai procurar o dentista na segunda, na terça-feira, o dente já está mole, aí você vai fazer uma radiografia, ele já perdeu a estrutura óssea em volta do dente, porque o organismo, ele sente muito rápido isso aí, as células em volta ali, ela reabsorve muito rápido, e aí o risco é maior de ter um defeito estético. Eu já penso até o contrário, que seria mais comum aquele que vai muito rapidamente em busca de ajuda e não tem paciência de esperar também todo o processo, né? Mesmo que seja aparentemente rápido. E outra coisa, a ansiedade para entender tudo isso que vocês estão explicando, né? Porque a pessoa fala assim, não estou entendendo nada que vocês estão falando, e tem que entender, né, o que vocês estão fazendo para cooperar também com vocês, não é? Deve assim, ser muito difícil. É que quando o acidentado, para eles são vários traumas. Um do trauma do acidente em si, o outro dele saber que ele vai perder aquele elemento dental. E aí, como vai recuperar, é um outro trauma que ele vai achar que aquilo é uma agressão para ele. Mas, na realidade, hoje as cirurgias de implante bem planejadas, ela não tem um trauma muito mínimo. E é o que o Dr. João falou, dói? Não dói.
você ter uma ideia, 99% dos pacientes relatam que tomou uma dipirona, um analgésico, uma vez, no máximo 2 vezes. Porque quando você faz esse planejamento, você faz mesmo a extração, a gente fala minimamente invasiva e o minimamente de trauma. Então, o seu organismo ele vai reagir de uma maneira muito positiva. Então, a pessoa não tem dor. Um outro auxílio grande é o laser. Quando você utiliza a aplicação de laser pós-cirúrgico, você minimiza esse trauma, minimiza a dor, o edema, a reparação, a cicatrização. Inclusive a formação óssea é mais rápida por estímulo do laser. Então, assim, quando você começa a explicar isso para o paciente, no consultório a gente mostra uma série de vídeos, fotos de caso clínico parecido com o deles. Vamos mostrar semana que vem? Vamos fazer é o que eu te falei, hoje nós vamos fazer uma introdução. Porque se deixar 15 dias, a gente vai perder o raciocínio. A gente podia já colar um programa no outro para poder mostrar, né? Porque tem vídeo, tem foto, não tem? Tá tudo aí, eu trago. E assim, é interessante a pessoa entender no modelo o que é o implante, aquele pino que vai ser colocado ali. O que é a prótese, aquela dente que vai ser colocada ali, como que ele vai ser colocado no osso e o resultado depois final. Que é muito satisfatório, porque a partir do momento que você teve esse monte de trauma, do trauma do acidente, da perda do dente, de tudo isso aí, de repente você olhar e falar, poxa, olha, isso aconteceu ontem e eu já estou com o dente hoje. Exatamente. Ou mesmo a pessoa que chega no consultório, nós atendemos uma senhora de 86 anos, que ela usava uma dentadura em cima, né, e 2 dentinhos embaixo, e ela nos procurou porque uma amiga fez e ela falou, doutor Carlos, eu queria algo mais moderno do que isso daqui. Com 86 anos, ela queria algo mais moderno, e uma graça, fizemos implantes nela, carga imediata, em 2 dias ela estava com uma prótese na boca fixa. Imagina a satisfação dela. Então, vai poder mastigar, vai poder sorrir. O caso dos pacientes que relatam que não tem segurança de espirrar ou de dar uma gargalhada que pode sair a prótese, então o implante vai segurar tudo isso daí. Então, a carga imediata é o quê? A colocação de uma prótese de imediato em cima do dente, que pode ser de um elemento, pode ser de vários elementos, de um dente ou vários dentes. E aí nós vamos ilustrar isso daí com vídeos, com fotos para a pessoa poder entender melhor como que é. Porque parece uma coisa muito complicada, mas na realidade não é complicado. Quando bem planejado, é satisfatório para o paciente, satisfatório para a gente, porque fica um resultado muito bom. E não só a questão de trauma, né, de um acidente. A pessoa pode também se organizar, né, essas que não têm os dentes, né, já usam a dentadura e tal, e aí também podem fazer, né, não só em questões assim mais de emergência. Todo mundo pode fazer, né? Então dá assim, para se organizar. Tem pessoas que usam a ortodontia, colocam o aparelho porque perdeu um dente, corrige, mas ficou um espaço. Então. Aquele espaço você pode colocar um implante e pode ser feita uma carga imediata, desde que tenha osso também. Uma pessoa que usa uma ponte móvel pode também fazer os implantes por meio de carga imediata. O que vai ditar para a gente se é a carga imediata ou não é o que? A quantidade de osso e a fixação que nós vamos ter nesse implante. Ele tem que ter um torque, um travamento ali. A partir daí a gente consegue fazer isso. E aí essa parte cirúrgica que a gente faz junto, o João faz a parte cirúrgica, a gente faz a parte estética e planejamento. E aí na semana que vem a gente pode falar em relação ao tempo também, né? Quanto tempo, em média, o paciente tem que ficar no consultório e depois recuperação, tirar essas dúvidas. Eu já tive paciente que levou até lanche por meio da cirurgia, mas demora no máximo 2 horas, 2 horas. Não precisa, é rápido, sim? É rápido. Nossa, achei que tinha que ficar lá. Isso é uma cirurgia grande. Se for de um implante, 40 minutos. Eu achei que tinha que ficar lá o dia todo. Então, mas o passado foi assim. Hoje mudou muito, está muito melhor. Agora é tudo moderno. Então, na semana que vem a gente volta nesse assunto e mais, eu ia até propor para vocês de nós fazermos assim, todo mês, escolher os sorrisos do mês. Não é? A gente podia escolher, né? Para mostrar um antes e um depois, porque agora está todo mundo trocando sorrisos. E aí, então, a gente vai fazer uma pesquisa aí durante a semana. Pode ser? Na semana que vem a gente pode escolher. Se vocês tiverem também alguma sugestão. E o pessoal em casa também. Vocês pegam o Cristiano Ronaldo, foi refeito. Vocês pegam... Tem uma série de atores. O Tom Cruise foi todinho refeito. Mas é isso aí. Eles usam a imagem deles, vendem, né? Então, a gente incentiva o pessoal também, né? Mostrar que fica bonito. Muito bem. Tem reprise hoje às 8h30, João?
8h30 da noite, né? Tem reprise 8h30 da noite, depois à meia-noite também você não pode perder, acompanha a gente. E outra coisa muito legal, nosso site da TV Sol já está no ar e lá tem um cantinho assim, ó, além do Facebook, agora tem um cantinho lá com vídeos e mais a transmissão da nossa programação de forma simultânea. Então você, se não estiver em Marília, qualquer lugar do mundo, você pode assistir o Dr. João, Dr. Carlos, onde você estiver. E se não tiver como assistir ao vivo, você assistiu os vídeos também lá pelo nosso site. Tá vendo que bom? As coisas vão melhorando assim, né? E vão melhorar ainda mais, se Deus quiser. Até a próxima, então, com mais Cotidiano. Cotidiano. Oferecimento. Casa Sol. A mega loja.